Uma boa noite a todos, queridos amigos de Ideal Espírita. Nós agradecemos ao Eduardo, agradecemos ao César, que fazem esse trabalho maravilhoso nos bastidores, para que tudo saia em perfeita harmonia em nossas palestras, por enquanto ainda virtuais. Na noite de hoje, nós falaremos um pouco das bem-aventuranças no tema em que foram confiados para que nós pudéssemos explanar. Mahatma Gandhi, que liderou a campanha de independência do povo indiano no Reino Unido e empregou a resistência da não violência, certa vez falou que se fossem perdidos todos os livros sacros da humanidade, nada estaria perdido. Diz-nos ele, então, que se fossem perdidos todas as obras, o homem já teria um roteiro seguro a seguir, que as bem-aventuranças de Jesus no monte já seriam o código divino a ser seguido por nós na consumação dos milênios. Tamanha a importância das bem-aventuranças. Na explanação da noite de hoje, que se intitula Os Mansos e Pacíficos, nós trazemos duas passagens que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 5º, nos itens 5 e 9. Então, à luz da doutrina espírita, nós seguimos o texto básico de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 9, ele se utiliza desses dois versículos de Mateus. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nesse capítulo, Allan Kardec faz vários comentários. Ele fala das injúrias, da violência, da cólera, inclui as mensagens espirituais, a introdução dos espíritos, que vem também nos falando da doçura, da afabilidade, da paciência, da resignação. Esses temas estão interligados dentro desses dois capítulos, para que nós possamos absorver as lições que nos foram trazidas pelos espíritos que auxiliaram Allan Kardec na codificação. Allan Kardec nos trouxe essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, há mais de 160 anos. E nós vemos que ela é totalmente oportuna e atual. Quando nós acessamos qualquer mídia nos dias atuais, nós ficamos assustados com tantos índices de violência em nosso planeta, também em nosso país, o Brasil. Então, nós buscamos saber o que nos dizem os espíritos superiores, qual a orientação que eles nos apresentam para um tema tão necessário para ser refletido nas nossas casas espíritas, para ser refletido em nossos lares, em nossos evangelhos no lar, na nossa própria reflexão íntima, já que a doutrina espírita nos apresenta uma fé raciocinada, na busca de conhecimento de nós mesmos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Kardec seleciona esses dois capítulos que não estão na mesma ordem, mas
correlaciona os dois, pela importância para a nossa reflexão da noite de hoje. Primeiro, a questão da herança da terra. Aqui, ela é material ou ela é espiritual? Essa herança é talvez a única parte do Novo Testamento que está relacionado a dar algo de material. Normalmente está escrito herdar o reino dos céus, herdar o reino de Deus. Mas aqui nós vemos que Jesus se refere a uma questão material. E aí é importante que a gente reflita sobre isso, porque aí nós estamos falando de algo que diz respeito às nossas vidas cotidianas, da nossa vida encarnada, da nossa vida de espíritos encarnados no mundo. E aí há também um outro versículo que se correlaciona com esses dois versículos que nós citamos. Bem-aventurados os que promovem a paz, ou pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vemos que aqui também uma correlação entre ser chamado filho de Deus, ter uma herança, mas de algo que está relacionado à nossa existência material, como nós falamos há pouco. E aí, a doutrina espírita tem a chave, a luz da razão. A doutrina espírita nos ensina que quando Jesus se refere lá no Evangelho de João, capítulo 14, itens de 1 a 3, há várias moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito. Para nós, os espiritistas, a terra é uma dessas moradas. Para todos nós, os estudantes da doutrina espírita, que já fizemos o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, o ESD, que estudamos as obras básicas, as obras de André Luiz, nós sabemos que a Terra é uma dessas moradas da casa do Pai. Nas 5 categorias de mundos habitados, o planeta Terra está passando do segundo para o 3º grau na escala evolutiva. Então, nós temos nessa escala os mundos primitivos, em que a Terra já passou por esse processo, mundo de provas e expiações, é o mundo em que nós vivemos na atualidade, mundo de regeneração, que é o momento de transição em que a Terra passa para um mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Eis o futuro de todos nós. E Kardec coloca no capítulo 9 a injúria, a violência, a cólera. Por quê? Porque ainda predomina em nós muito dessas vicissitudes, devido à nossa dureza de coração, devido à nossa dificuldade, muitas vezes ainda, de perdoar o próximo, devido à nossa falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, devido também ao estágio evolutivo do planeta Terra e de nós que aqui o habitam. É lógico que, como nós sempre dizemos, somos hoje a melhor cópia de nós mesmos. Há uma promessa de Jesus no Sermão do Monte,
Jesus falava ao ser transcendental. Jesus falava ao espírito imortal. E nós vemos que nessas passagens há uma promessa de Jesus quanto à terra futura. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E nós, iluminados pelo conhecimento espírita, sabemos que a terra futura é a terra ditosa. O mundo de regeneração é um mundo ditoso. Então, o mundo ditoso é o mundo dos brandos e dos pacíficos. Porque nós sabemos que nos mundos superiores, seus habitantes já possuem a afabilidade e a pureza de coração. Nos mundos superiores estão aqueles espíritos que vêm nos auxiliar na Terra, que vêm em missão de auxiliar no progresso moral do planeta Terra. Então, esses espíritos reencarnam na Terra para nos ajudar na missão de ensinar o amor. E aí eles estão entre os professores, eles estão entre os profissionais da saúde, eles estão na ciência. Nós vemos agora, diante desta pandemia, um recorde em uma vacina que nós estamos recebendo diante da pandemia que ainda assola o nosso planeta. Mas eles se debruçaram dia e noite para descobrir a fórmula da vacina, para auxiliar e amparar a toda a humanidade. Eis esses gênios que vêm auxiliando a humanidade. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual o tipo mais perfeito que tem oferecido Deus ao homem para lhe servir de modelo e guia. A resposta é Jesus. Então, o governador do orbe terrestre desce à terra. Assim como nos disse a mensagem inicial, que se ainda nós não podemos ir à luz, a luz se ofuscou e veio ter conosco. Encarnado na terra, em um momento em que o homem só pensava no poder, na luxúria, na perversidade dos povos de dominarem uns aos outros, na dureza no campo do coração humano, no momento em que os fracos eram oprimidos, ele veio. E todos, há muito tempo, o aguardavam. Ele veio, sem armas, sem exército. Disse a Simão Pedro: embainhe a sua espada, Pedro, porque com ferro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E tão logo Jesus retorna à governadoria espiritual do orbe, as bem-aventuranças são esquecidas pelos homens da terra. E na sociedade atual em que nós vivemos, nós queremos resolver tudo em um minuto. Nós achamos que a violência resolve rápido qualquer problema. Resolve rápido
mal e por pouco tempo. Rápido, mal e por pouco tempo. A brandura, a paz, é um processo difícil de ser implementado por nós, difícil de ser mantido, cujo resultado demora muito a surtir o efeito desejado. E é por isso que nos momentos de crise, e principalmente nos momentos que nós vivemos nesta transição planetária, o primeiro impulso nosso é de abandonar os processos de paz e aderirmos aos processos de violência. Porque nós achamos que são a violência soluções rápidas. Nós vivemos o mundo da rapidez, da pressa. Nós queremos solucionar em fração de segundos coisas que às vezes levam séculos e até milênios. E nós esquecemos que somos um espírito imortal, que a natureza não dá saltos, que a natureza tem um espírito de sequência. A natureza tem os seus próprios ciclos, estabelecidos pelo Criador. Através desses ciclos, o Criador nos aguarda. Através dos séculos, a nossa própria evolução moral, nos dando sempre o livre-arbítrio entre os nossos erros e acertos. No Livro dos Espíritos, na questão 100, onde diz lá a escala dos mundos, diz da característica dos espíritos imperfeitos, logo no início. Os espíritos imperfeitos são definidos pela sua materialidade, pelo predomínio das paixões físicas e pelo predomínio da matéria sobre o espírito. Ainda estamos muito voltados às coisas da terra. E lá no final, no último nível da escala evolutiva, os espíritos puros. Predomínio, lá diz assim, predomínio absoluto do espírito sobre a matéria. Ali já se encontram os da escala evolutiva, vivendo as bem-aventuranças que Jesus falou há mais de 2000 anos. Já carregam no espírito a afabilidade, a doçura, o amor incondicional, a renúncia de si mesmo. Nós vemos nas obras que nós estudamos esses espíritos reencarnando na Terra para auxiliarem os familiares que continuam na retaguarda. Então, vem eles trazer essa afabilidade, esse amor, essa doçura, para auxiliar aqueles que ainda se encontram recalcitrantes. Lá na obra, Paulo e Estevão, para quem não teve a oportunidade ainda de estudar essa obra ou ler, o faça. É maravilhosa. Nós vemos que Estevão faz 2 discursos. Um no Sinédrio, para se defender, e o outro que ele faz primeiro na Casa do Caminho. A Casa do Caminho, então, foi o primeiro lugar de auxílio ao povo pelos primeiros cristãos. Ali estavam praticamente
todos os apóstolos de Jesus. Viriam outros depois, mas ali estavam os apóstolos que já acompanhavam Jesus, levando a caridade material, mas também a caridade espiritual. E Saulo vai ouvir esses homens lá na casa do caminho, ou então ainda Saulo de Tarso. E ali, então, o ainda Saulo interroga Estevão e lhe pergunta: que Messias é esse que você nos apresenta? Diz Saulo: um enviado de Deus que não teve poder nem de se libertar? Que Messias é esse que não teve força sequer para descer da cruz? Injusta, logicamente. É essa criatura sem poder, sem força, que você quer que nós sigamos? E aí nós vemos a mesma resposta que Estevão deu na casa do caminho, ele dá no Sinédrio. E aí então Estevão responde para Saulo: o que esperava você? Um dominador que viesse em uma biga, capaz de tombar ao primeiro buraco da estrada? Olha a metáfora usada por Estevão. O que nós, encarnados, esperamos? Um guerreiro que almoça agora e amanhã pode morrer de infecção intestinal? Esse é o poder? Um veículo poderoso, diz Estevão a Saulo, um veículo poderoso que para por falta de combustível? Então, a natureza da vida corporal é uma natureza de fragilidade. E é dessa fragilidade que Estevão falava para Saulo. A marca da encarnação, da nossa encarnação, é a marca da fragilidade. Nós estamos aqui agora encarnados. Pode ser que daqui a 2 horas nós não mais estejamos em corpo físico. Pode ser que nós estejamos, mas em espírito. Essa fragilidade da vida encarnada deveria ser mais do que suficiente para percebermos que nenhum poder que emana da matéria se compara ao mais simples poder que emana do espírito. Por quê? Não importa a posição social que você ocupe, não importa os títulos que o encarnado ostente, não importa as propriedades em teu nome, e não importa quantos soldados você comande. Estevão disse isso a Saulo. Todos nós teremos um encontro inevitável com a morte. A morte, no simbolismo bíblico, é o grande julgamento do encarnado. Um dia nós teremos que prestar contas. Um dia teremos que entregar tudo o que as mãos puderem carregar. E seremos avaliados por tudo aquilo que o coração carrega. Portanto, a marca dos espíritos superiores é a marca da afabilidade, da doçura, do desprendimento. Por isso, o trabalho do Evangelho
nunca foi um trabalho de convencimento. O trabalho do Evangelho, desde o princípio, foi um trabalho de convertimento, transformação, conversão. Quando Paulo de Tarso era ainda Saulo de Tarso, e ele ajuda a apedrejar Estevãos, o primeiro cristão a ser apedrejado e morto, sem ele saber que era Estevão. Ele vai até ele depois de apedrejado e recebe dele, de Estevão, na quase morte ali, momento em que ele praticamente desencarnava, né? E recebe de Estevãos o perdão. O magnetismo do olhar de Estevãos para Saulo é levado ao seu coração. E ele nunca mais foi o mesmo a partir daquele momento. A mente de Saulo fervilhava. Ele se perguntava aonde aqueles homens simples, humildes, buscavam tamanha força, tamanha elevação de conhecimento, tamanha força para se deixar morrer sem negar aquele Cristo. Mesmo sendo apedrejado, perdoavam os seus algozes, pensava Saulo. Buscavam eles nos pergaminhos que carregavam, na convivência com aquele carpinteiro que já não se encontrava mais entre eles, aonde aqueles homens buscavam tanta brandura, tanta pacificação, tanta doação de si mesmos. Sai daquele cujo espírito imortal já predomina acima da matéria. Estevãos havia se transformado. Havia um comprometimento com a causa, um comprometimento com o espírito. Na conversão, o ser se torna totalmente comprometido com a causa. Já aguardava no futuro a paz que vinha sendo cultivada no espírito imortal. Aconchegado a eles as bem-aventuranças do Cristo. E nessas bem-aventuranças, Jesus falava do destino futuro da terra. E aqueles cristãos se entregavam aos circos para serem queimados vivos. E retornam ao planeta iluminados pela missão de esclarecer, de amparar os corações já propensos ao amor do divino amigo Jesus. Serviram como exemplos vivos de doação de si mesmo. E nós, os espiritistas do século XXI, cabe a grande tarefa de levarmos aos corações de todos aqueles que nos buscam dentro da casa espírita, que nos buscam em nossas instituições, nos nossos lares, em nossa vida social, quer por onde andemos, o amparo, o acolhimento. Nós temos que carregar esse Cristo em nós, assim como um dia Paulo disse: agora carrego em mim as marcas do Cristo. Depois de ser chicoteado, perguntam a ele, e ele dá essa resposta: agora carrego em mim
as marcas do Cristo? Será que nós já carregamos em nós a marca do Cristo? Assim como na casa do caminho, aos idos tempos de Jesus, carregando no coração a pacificação, a brandura e o amor, a doçura em nós. Humberto de Campos, interpretando as promessas de Jesus nas bem-aventuranças, no livro Boa Nova, no capítulo 14, diz que as palavras de Jesus eram dirigidas ao incomensurável coração humano, que as bem-aventuranças não eram palavras presentistas, mas que Jesus preparava o coração humano para o futuro vindouro, para as transformações de que nós necessitamos. Então, Jesus faz da afabilidade, da doçura, da brandura, do coração pacificado, as virtudes do homem de bem na terra. E o Sermão do Monte é uma lei a ser seguida por todos nós que nos dizemos cristãos. Uma lei de amor para ser implementada no cotidiano das nossas vidas, dentro dos nossos lares, com as nossas esposas, com os esposos, com os nossos filhos, no ambiente de trabalho, quer no trânsito, apesar do nosso ser tranquilo, mas nas grandes cidades, muitas vezes caótico. Já carregamos em nós essa brandura, essa afabilidade de nos colocarmos no lugar do próximo. Até mesmo o momento de cólera que Kardec põe lá no capítulo 9, serve de reflexão para aquilo que nós devemos moldar em nós. Há uma instrução de trabalho e burilamento de nós mesmos, que a reflexão da noite de hoje, à luz da doutrina espírita, nos faça refletir. Estamos fazendo nós a nossa parte para sermos nós merecedores da terra regenerada, aonde reinará o amor? Se a cada vez que formos tomar uma decisão, pararmos e perguntarmos para a nossa consciência: que faria Jesus no meu lugar? E seguirmos isso, tenhamos a certeza que estamos no caminho da luz. Que o Divino Amigo ainda hoje nos chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. Dos corações recalcitrantes do ontem, herdeiros da terra do amanhã, façamos a nossa parte no presente, para sermos nós merecedores do planeta regenerado, os herdeiros da terra regenerada, onde o amor reinará no coração dos homens e mulheres. O Divino Amigo nos chama àqueles que querem apagar Jesus da história, mas ele foi tão grandioso que ele dividiu a história entre o antes dele e o depois dele. E ele nos chama e nos diz: jamais vos abandonareis, jamais vos deixarei órfãos. Muito
obrigado. Que possamos, nesse instante, cerrar os nossos olhos em uma prece íntima, elevar os nossos corações e os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão mais velho, terapeuta das nossas almas. Em agradecimento, Senhor, por todas as bênçãos que nós temos recebido, estenda em suas mãos misericordiosas seu coração generoso sobre todo o nosso planeta Terra e dissipa, Senhor, todos os vírus, todas as bactérias que se encontram alojados na psicosfera do nosso planeta, que possamos nós carregar em nós a marca do seu amor, que possamos nos auxiliar mutuamente uns aos outros. Tão pequeninos ainda somos, querido amigo Jesus, se ainda não somos luzes, somos ainda este pequeno pirilampo, que possamos iluminar o nosso caminho e daqueles que nos buscam para uma vida de amor, de paz, de harmonia, de serenidade. Que sejamos nós a iluminar o caminho de todos aqueles que comungam conosco as nossas vidas. Que nós não nos esqueçamos nunca do seu amor, que possamos seguir o seu evangelho de luz, iluminando os nossos espíritos nas suas lições imortais. Muito obrigado, Senhor. Se conosco hoje e sempre, que assim seja.